Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Resenha Espírita de número 29, hein? Olha, quem diria chegaremos ao número 29, hein? Boa noite a todos. Morgana já tá aí. Nossa, o Dani também já chegou. Olha lá, o seu Nelson, Fabiana, o Gambarini. Pessoal, vocês que já estão aí, me dê um retorno do som para a gente fazer um teste, que a gente está com o microfone aqui diferente hoje. A Socorro, me dá para mim um retorno do som, fazendo um favor. Eu vou ficar no aguardo, tá? O Daniel Neves chegou aí, hein? Gambarini, você consegue me ouvir? O Zanin também está aí, vocês conseguem me ouvir? Dani, tá tudo certo? Então, ótimo. Tava com medo aqui um pouco na questão do som. Olha, muito boa noite a todos, tá? Obrigado mesmo pela presença, pelas curtidas, pelos compartilhamentos que eu vi aí. Nossa, vocês não têm noção do quanto eu sou grato a vocês. Hoje a Cristina, gente, Cristina hoje atrasou só um pouco, tá? Obrigado, Juni. Muito obrigado, viu? A Paty também está com a gente, a Flávia Marçal já chegou. Deixa eu mostrar o pessoal aqui, senão o pessoal fala assim, pô, você não me mostrou, eu entrei lá, rapaz, você não mostrou. A Maria Esther já está com a gente, ó. Olha lá. Isso, olha lá, o grande Nelson. Olha lá, o Dani. Olha lá, o Dani, grande Dani. Olha o Dani dando uma força pra gente sempre aí. Olha lá, o Gambarini, o Zainin. Pô, a Paty chegou, olha lá, a Paty. Olha lá, de novo. Olha, demorou pouco, mas ela chegou hoje meio que atrasada. Cristina, uma coisa, cara, você precisa chegar mais cedo, hein? Olha lá, a Cris Ramin também tá aí, a Sheilinha, tá lá, a Flávia. Olha quem veio nos dar a honra da noite também, olha lá, a Cris. Olha a Andréia. Andréia, vamos conversar, hein, Andréia? A Yara também tá com a gente, ó, muito legal mesmo. O pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Japão, o pessoal da Espanha também está compartilhando, apesar que eles não vão acompanhar ao vivo, né? Porque deve estar no oitavo som lá já. Mas eu fico muito feliz de tê-los vocês, tá? A Luísa tá atrasada, hein, Luísa? Brincadeira, hein? Tá pegando a doença da Cristina, né? Qualquer coisa no chat aí, se você tiver algum problema, a Cristina, que já está aí, milagre de Deus, e a Luísa, podem te ajudar. A Eliane também é borocochô, acho que não vai aparecer hoje, tá? Mas eu peço que vocês, qualquer coisa, reporte a elas aí, que elas vão dar um suporte. Não vai esquecer de compartilhar, de curtir. E eu quero convidar todos para a gente fazer nossa prece de abertura, tá? Então, aqueles que quiserem vir com a gente, tira um pouquinho a mão do teclado aí, dá aquela respirada. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso. Esse Deus de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia. Esse Deus que não cessa um instante sequer de nos amar. Eu vou rogar, com a permissão do Pai Celeste, que os bons espíritos estejam aqui conosco neste mais um encontro. Que eles possam, como sempre, nos dar aquele suporte, nos dar aquela intuição, aquele auxílio, para que tudo corra na mais perfeita ordem. Vamos rogar a Deus também que esses bons espíritos possam neutralizar a ação daqueles espíritos
que insistem ainda em querer nos atrapalhar. Quero pedir também a Deus e rogar que permita que os bons espíritos estejam também envolvendo o nosso querido Jorge, nosso grande amigo irmão, que ele possa sentir-se envolvido pela essa atmosfera fluídica e que eles possam sempre estar intuindo para que ele possa trazer os ensinamentos da noite de uma maneira muito clara e muito objetiva. Eu rogo ainda a Deus, em nome de Deus, e rogo também aos bons espíritos que nos envolvam onde quer que você esteja, que você possa sentir-se envolvido nessa atmosfera fluídica salutar. E em nome de Deus, nós damos por aberto o nosso encontro de número 29. Hoje, nós vamos falar sobre vida espiritual intermediária. Se liga, hein? Falando em se liga, o pessoal está perguntando, que mandou aqui no WhatsApp agora, olha lá, essa é a camisa da Estelinha, lá do desenho que fala. Então, quem quiser, tá? É só entrar lá no Instagram dela, desenho que fala, e pode encomendar diretamente com ela, ok? Feito? E olha, nós vamos receber nosso querido Jorge hoje para tratar de um assunto muito, mas muito importante mesmo. Um assunto que dentro do movimento espírita falta luz, hein? Falta conhecimento, porque o pessoal acaba sempre atropelando muitas coisas, ok? Hoje nós temos a Gisele com a gente, a grande Marlene, minha querida, quanto tempo, hein? Obrigado, viu, pelo sempre apoio que você dá indiretamente. Nossa querida Vera Nursi também, Teofana. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela presença. Então, vamos lá. Vamos apresentar o nosso querido, apesar que ele já está fazendo parte ele já é a parte do resenha, né? O nosso querido Jorge Medeiros, grande flamenguista. É natural do Rio de Janeiro, é professor de física, ele é expositor, é pesquisador, escritor espírita, ele é autor e coautor de vários livros dentro também da área educacional, ele é coordenador da área da educação do 17º CEL, Conselho Espírita de Unificação, que faz parte do SERJ, que é o Conselho Espírita do Rio de Janeiro. Ele tem um canal de estudos avançados da doutrina espírita no YouTube, muito interessante, eu recomendo a todos, tá? Dá uma força lá, se inscreva, tanto de atividades espíritas, quanto também educacional. Lembrando que o Jorge esteve conosco, né, uma noite primorosa aí no Resenha Espírita 17, falando sobre fatalidade, tá lá no canal do YouTube, a Lady Paula e Espiritismo Kardec, tá? E ele voltou aqui conosco na Resenha Espírita 20, juntamente com o nosso querido amigo Rui, para falar sobre sessões mediúnicas virtuais. Ele está preparando também agora, no canal do YouTube dele, tá? A biografia de vários, né, de vários integrantes, vários espíritos que passaram ali pelas obras fundamentais de Kardec, depois a gente vai bater um papo sobre isso, ok? Então eu quero uma boa noite muito especial para o nosso querido Jorge. Grande Jorge! Salve, Jorge! Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Pessoal, depois vocês me dão também um alô aí na questão do som do Jorge, tá? Qualquer coisa aí, vocês me dão um alôzinho aí, feito? Não esquece de curtir, não vamos esquecer de compartilhar. Jorge, assunto muito interessante, né? Esse tema é muito intrigante, assim, porque essa expressão eu nunca tinha ouvido ninguém do movimento espírita usar. E alguém pode achar que foi uma expressão que eu inventei, mas, na verdade, é uma expressão que o Kardec usa e até Santo Agostinho também usa. Então, não é uma invenção da minha cabeça. Então, a partir dessa impressão, eu fui pesquisar para entender melhor esse conceito.
Hã? Vamos aproveitar, então, essa introdução sua. Muitos que nos acompanham não conhecem, né, esse tema, né, essa temática, essas palavras. Muitos que, né, estão pela primeira vez tendo esse contato, né? Então, para a gente startar, o que é a vida espiritual intermediária? Você já aproveita, já faz a sua introdução e já entra na pergunta já. Então, segundo as minhas pesquisas nas obras fundamentais, geralmente a pessoa, isso é uma coisa importante antes de entrar no assunto, é o seguinte, às vezes a pessoa pega o Livro dos Espíritos, que tem os seus conceitos, que tem a filosofia da ciência espírita, que é um livro muito profundo, mas ali tem os conceitos, mas não necessariamente todos os desenvolvimentos desses conceitos. Então, alguns, apenas por causa de uma ou de outras respostas, tendem a criar um sistema sem entender que, às vezes, aquele conceito tem desenvolvimentos. Então, um exemplo clássico, para as pessoas entenderem, está lá, o espírito, após a morte, ele lembra das encarnações passadas. Então, a pessoa acha que é assim, que ele está dizendo que os espíritos lembram, mas ele não é que ele está dizendo que todos os espíritos lembram. Isso é um processo. Então, quanto mais evoluído, mais rápido é esse processo, que pode levar dias, meses, anos ou décadas. Então, o espírito pode passar décadas até todo o processo na sua erraticidade, sem lembrar das existências passadas. Então, ele lembra, isso significa o quê? Que existe a possibilidade de lembrar, mas não quer dizer que todos lembram. Assim, os outros conceitos também. Então, às vezes, as pessoas pegam os conceitos e se engessam naquela resposta, achando que ali está tudo explicado. E a Revista Espírita e as outras obras vêm desenvolvendo esses conceitos. Então, de modo geral, as pessoas acham o quê? Que você desencarna e você já vai para essa vida espiritual com todas as potencialidades do espírito de lembrar, de memória, de visão, de deslocamento no espaço-tempo, em todas essas coisas. Isso não existe. Isso não é uma regra. Por quê? Porque tudo está de acordo com o grau de desenvolvimento do espírito. Então, essa vida espiritual que a maioria das respostas do Livro dos Espíritos foram dadas, é partindo do ponto de vista do espírito que já está num nível muito bom. Então, essa é uma outra questão importante. Então, essa vida intermediária que os espíritos trazem é o seguinte: a esmagadora maioria dos espíritos que estão encarnados, ao desencarnar, não vão desfrutar da plenitude das potencialidades do espírito lá. Então, eles vivem ainda num estado misto, um estado intermediário, onde todos os desejos, todas as suas paixões, todas as suas características estão todas voltadas para as questões materiais. Então, lá, eles tentam, de alguma forma, criar ou reproduzir no mundo espiritual a sua realidade material. Então, eles não conseguem mais viver a vida de encarnado, não conseguem viver essa vida espiritual com todas as suas potencialidades e ficam no meio termo. E o Kardec chamou isso de prolongamento misto da vida material ou vida espiritual intermediária. Não seria nem a vida material e nem a vida totalmente, né, espiritual. Seria um meio termo entre um e outro. Isso aí. Aí, pelo que a sua fala muito bem elucidou, isso vai depender muito de cada desenvolvimento, né, moral de cada um, essa passagem entre um estado material para um mundo espiritual. É isso? Exatamente. Então, o processo... Isso também, a gente pode... Aí já é uma questão minha, porque o estado de perturbação, que é o estado que vem logo após a morte, ele também está relacionado com o grau de evolução do espírito. Essa perturbação, esse estado, essa adaptação, que a gente chama de perturbação, ela dura algum tempo, de horas, dias, meses ou anos. Alguns continuam, por toda a sua erraticidade, um estado de perturbação branda, que também poderíamos chamar de uma vida espiritual intermediária. Por quê?
porque a sua característica, os fluidos que lhe são característicos, não permite que ele desfrute desse estado de espírito que, na maioria das respostas do Livro dos Espíritos, está lá. Não, perfeito. Olha, é interessante a fala, porque geralmente o que a gente pensa, né, ou a grande maioria no movimento pensa, é que a vida ela é tratada pelos espíritos como se fosse assim, a verdadeira vida é a vida só espiritual. Seria isso? A vida tratada pelos espíritos não é a vida espiritual? Então, eles tratam da vida espiritual. Só que as respostas estão sempre relacionadas com a potencialidade do espírito. Então, exemplo, se eu pergunto assim, os humanos enxergam? Eu vou dizer, enxergam. Agora, todos enxergam da mesma forma? Não, percebe? Então, você vai falar, os humanos falam, quer dizer, a pergunta é uma pergunta direta relacionada à característica geral dos seres. Só que não necessariamente todas as características. Essa que é a questão importante do Livro dos Espíritos. Então, quando você pergunta assim, o espírito lembra? Claro, ele lembra. Por quê? Porque ele pode lembrar. Todos lembram? Não. Essa pergunta, o Kardec não fez exatamente. Então, os espíritos só respondem de acordo com o que você pergunta. Eles não saem discorrendo sobre qualquer assunto. Então, a pergunta é, o espírito lembra? Isso é, ele pode lembrar? Pode. Todos lembram? Não. Então, essa é a questão. Ou uns lembram mais, outros menos, né? Cada um vai... Exato. De acordo com o desenvolvimento, vai quantificando esse lembrar aí. Isso, um exemplo. Na Revista Espírita, eu até fiz um vídeo sobre isso, que é Allan Kardec e a construção das pirâmides. Kardec entrevista lá o Muhammad Ali, que estava 10 anos na erraticidade. 10 anos. E Kardec pergunta para ele, você lembra a sua última existência? Ele diz, não. Por quê? Porque só os espíritos muito evoluídos conseguem lembrar de muitas coisas. Então, ele estava 10 anos na erraticidade e ainda não lembrava de algumas encarnações. Então, não é uma coisa simplesmente ele lembra, percebe? É de 1958, abril, né, essa revista? A primeira conversa em abril e a segunda conversa em novembro. Então, ó, fica a dica de leitura aí para quem quiser se aprofundar aí, tá ok? Interessante. Vamos seguindo, então, com as perguntas. Aliás, o pessoal no chat aí quiser perguntar alguma coisa relacionada, tá? A fala, à vontade, tá? Mas vamos aprofundar um pouco mais, então, Jorge. Na questão de número 1012 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozo dos espíritos segundo o seu merecimento? E aí ele vai falar assim, ó, já respondemos essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau da perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou a outra. Então, mediante isso, eu pergunto, mas os espíritos, Jorge, podem se reunirem em um determinado local? Excelente pergunta essa, porque exatamente eu vejo algumas pessoas novamente presas à resposta do Livro dos Espíritos, criando sistema dentro de uma resposta. A pergunta é, existe um lugar, por definição, criado por Deus em algum lugar no universo para que espírito dessa ou daquela categoria, desse ou daquele estado, nessa ou naquela situação, fique lá preso? A resposta dos espíritos é redundante, não. Não existe nenhum lugar pré-definido para nada. Agora, isso não impede, isso é importante, isso não impede que os espíritos se reúnem a lures, algures ou qualquer outro lugar do universo. Por quê? Porque os espíritos são livres para isso. É mais ou menos assim. Deus criou um lugar
especial para botar o sambódromo? A resposta dos espíritos é não. Agora, os espíritos podem... A gente pode colocar o sambódromo lá no Rio de Janeiro? Pode. Isso é, você pode se reunir em algum lugar? Pode. Essa é uma questão de entendimento, isto é, não é que aquele lugar foi criado por Deus para os espíritos estarem ali, mas ali é um lugar onde eles escolheram estar. E onde eles escolheram estar, aquela reunião vai ter a característica do somatório das qualidades, das virtudes e das imperfeições daquele espírito. O problema é que muitos narradores do além dão a resposta do ponto de vista dele. E aí a pessoa pega uma resposta de um espírito de terceira ordem como se fosse uma lei. Se eu digo assim, ó, o sambódromo, onde fica o sambódromo? Fica na Marquês de Sapucaí. Alguém diz, então não pode ter sambódromo em São Paulo, porque é só na... Não. Alguém criou um lugar e chamou de sambódromo ali. Agora, se a sociedade do Rio de Janeiro quiser colocar o sambódromo na Avenida Brasil, pode estar para lá. Agora, a pergunta, onde está hoje? Na Sapucaí. Pode estar na Rio Branco? Pode, já esteve na Rio Branco, já esteve na Presidente Vargas, já esteve em vários lugares. É a mesma coisa a reunião dos espíritos. Onde está? O espírito diz que em tal lugar. Não, não é que é em tal lugar. Está em algum lugar. Ou estava, né? Porque como isso é transitório, também pode não estar mais. Então, essa é uma questão importante. Existe lugar disso, lugar de suicida, lugar dos flamenguistas, lugar... Os espíritos podem se reunir do jeito que eles quiserem, de acordo com... Eles são livres para se reunir. Então, eles podem sim. Não existe, por definição, um lugar circunscrito para o sofrimento, nem para o gozo. Os espíritos se reúnem. Claro que onde estão os bons, eles interditam a entrada dos maus. Simples assim. Como disse a Edenice, os espíritos afins, por afinidade, eles vão se reunindo por grupos, igual a gente vê muito na nossa sociedade. Tem grupo do Santista, vai tudo Santista. Grupo dos Dark, vai os Dark. E assim vai. Exatamente. E existem tantas categorias quanto a nossa mente for capaz. Existem outras categorias de ajuntamentos que a gente nem pode imaginar. E existem, porque eles se reúnem por afinidade. Não, perfeito. Relacionado à sua fala passada, do exemplo que você deu do esquecimento, nosso querido Nelson, ele faz uma pergunta. Seu Nelson, lá do Japão, obrigado pela sua presença, viu, seu Nelson? Muito grato mesmo, viu? Aí já é sábado de manhã já. Mas não lembra por quê? O que impede? Talvez ele não entendeu a sua fala. Excelente pergunta. Essa resposta é uma resposta que ela vai, vamos dizer assim, dominar em quase todos os estágios e as características de uma vida espiritual intermediária, que tudo está relacionado com os fluidos que são característicos daquele espírito. Então, você pergunta, o que faz uma pessoa induzir alguém ao sono? É quando você injeta nesse organismo um fluido. Um exemplo, a gente bota o quê? Um anestésico, alguma coisa, aquele fluido vai, de uma certa forma, impedir que o corpo se manifeste da melhor forma possível e vai induzi-lo ao sono. A mesma coisa acontece com o perispírito. Por que um espírito... É a mesma pergunta que eu poderia fazer assim. Por que os bons espíritos conseguem aqui no Brasil enxergar o que está acontecendo no Japão e os de terceira ordem não conseguem? Por causa dos fluidos que lhes são característicos. Que eles vão, uma espécie de névoa, uma espécie de capa que... Uma neblina. Isso, exatamente. A palavra não é isso, mas para a gente ficar um pouquinho mais claro da gente entender. Existe aqueles fluidos, eles limitam a faculdade dos espíritos, as sensações e as percepções, sem contar outros bloqueios que eu não vou entrar aqui, porque aí seria liviano da minha parte.
da própria mente do ser, do espírito, dos pensamentos dele, não conseguir acessar. Assim como nós também não somos espíritos, continuamos sendo espíritos e muitas vezes e não acessamos as nossas encarnações passadas. Por que a gente não lembra? Deveríamos lembrar. Existe um mecanismo que impede, existe alguma coisa que impede. Na erraticidade também. Isso é importante. Vai depender da característica do espírito. Então, os espíritos muito evoluídos, eles podem, vamos dizer assim, ter uma extensão de sensações e percepções muito maior do que a dos espíritos de terceira ordem. E é por isso que eles não enxergam. São os fluidos, a resposta mais, vamos dizer assim, genérica para não errar são os fluidos que são característicos, impede com que ele acesse essas informações, que continuam com ele. Não é que a informação está fora, está com ele. Por que ele não acessa? Porque ele tem uma limitação de acessá-la. Quem causa essa limitação são as características dele mesmo. Ótimo, não, perfeito. Seu Nelson, espero que o senhor tenha entendido agora, tá? Então, vamos prosseguindo aqui, ó. Tem bastante coisinha aqui. Kardec, na questão 234, ele vai nos falar que há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações e de pontos de repouso aos espíritos errantes. Vai questionar isso na questão de número 234. E aí a resposta vem. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhe podem servir de habitação temporária. Espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, e que a elas podem ter acesso e aonde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, aí eu quero perguntar, esses mundos intermediários, Jorge, são ao mesmo tempo habitados também por seres corpóreos ou não? Não, esses mundos não podem ser habitados por seres corpóreos, porque nesses mundos, segundo a informação de Santo Agostinho, não tem biosfera, então são mundos estéreis. Lá são destinados apenas para espírito. O que eu estou tratando aqui não são exatamente esses mundos. Sim, o que eu estou tratando são os estados dos espíritos. São coisas diferentes. O mundo intermediário, esses mundos, podem ter espíritos em estados intermediários, mas pode ter espíritos de outro nível. Só que, pela lógica, pelas informações que a gente tem de toda a revista espírita, os espíritos felizes, eles são tão livres para andar de mundos em mundos, que eles não precisam desses mundos intermediários. Eles transitam de um mundo para o outro pela velocidade do seu pensamento. Então, de modo geral, esse mundo intermediário também seria para esses espíritos de terceira ordem. Mas o que eu trato aqui no meu estudo é um estado de espírito na vida intermediária. Isso é, ele está vivendo na erraticidade, só que todos os seus referenciais são materiais, apesar de que muitos deles já não se creem mais mortos, mais vivos, já sabem que o corpo morreu. Mas as suas referências não o capacitam, o seu estado não capacita para ter essa plenitude que os espíritos deveriam gozar. Não, perfeito. Olha, tem uma pergunta que enviaram aqui pelo WhatsApp, ela diz assim, é possível vermos alguma coisa de existências pretéritas quando nos é conveniente? Agora, não fala se é desencarnado ou não. Então, tanto desencarnado quanto encarnado é possível. Então, alguns têm essa possibilidade, alguns encarnados têm essa possibilidade. Alguns desencarnados também. Com o passar do tempo, conforme o espírito vai se adaptando melhor à erraticidade, os flashes de memória vão vindo, mas não necessariamente ele vai acessar tudo, como eu usei aqui a questão do Pachá, do Mahomet Ali, que ele estava 10 anos na erraticidade e não lembrava de algumas encarnações.
A gente pode lembrar o próprio André Luiz, eu não me lembro dele relatar em nenhum lugar das suas encarnações passadas. Ele já estava na erraticidade, passou 8 anos na perturbação ali, e depois desses 8 anos eu não lembro dele falar de encarnação passada dele. Então, você vê quantos espíritos de terceira ordem estão tão enfeudados na matéria, vou usar a expressão do Kardec, enfeudados na matéria, que essas percepções são limitadas. Então, agora, tanto encarnado quanto desencarnado, nós podemos ter acesso às encarnações passadas. Eu mesmo já tive várias... eu já exercitava mais isso. Eu parei um pouquinho, mas eu tinha facilidade de ver o passado. Não, perfeito, Jorge, perfeito, cara. O Jorge, nosso querido amigo aí em comum, aí, o Alvimar, acho que é relativo... Grande Alvimar. Ele está perguntando, mundos mentais? Faz uma interrogação. Não, é um mundo... olha só, do ponto de vista da doutrina espírita, só existem 2 mundos. O mundo material e o mundo espiritual. Uhum. No mundo espiritual, que nós chamamos de erraticidade, ou mundo moral, ou mundo espírita, cada espírito está no seu estado. Quantos estágios existem? Infinitos. Eu falo infinito potencial, não infinito matemático. Infinitas possibilidades. Ora, tudo isso tem a ver com a mente, com o espírito, com seus pensamentos e com as características que são naturais dele. Claro que ele vai buscar afinidades 1000 de acordo, porque nós somos seres gregários. Então, a gente se une, a gente se afiniza com certas coisas. Não é imaginário, isso é real. Ele cria as suas coisas lá, é real. Não é mental no ponto de vista de... Não. Os espíritos superiores que estão num grau de percepção maior conseguem ver coisas que ele não vê. Mas não é uma invenção, não é uma ilusão, é uma questão real. É um estágio que eles se encontram. A diferença é que eles ficam lá, como diria a minha avó, ao desencarnar, como o cachorro que caiu do caminhão de mudança, perdido, com saudade da terra, e cria tudo que é possível para viver ainda, pelo menos matando a saudade lá da terra. Não, ótimo. Pegando ainda sobre essa questão dos mundos intermediários que você citou aí, e o pessoal está mandando uma outra pergunta, pegando o gancho dela, nestes mundos transitórios que você falou, que não é bem isso a temática, mas eles conseguem também alavancar o seu progresso? Há progresso espiritual nestes mundos? Há progresso espiritual em todo lugar do universo, porque isso é uma lei universal chamada lei de progresso. Então, o ser, ele pode progredir sempre. Na verdade, ele progride sempre, porque ele é um ser intelectual. E o ser intelectual aprende. Todo mundo que aprende, progride. Por isso que nenhum ser está, no sentido absoluto, estacionário. Nada fica estacionário, porque a lei de Deus é perfeita e todos caminham para o progresso. Tanto no encarnado, desencarnado, ou no mundo transitório. Não, perfeito. E se lá há progresso, né? Uma coisa que o pessoal está me perguntando aqui agora também, sobre as questões relacionadas à colônia. Há casas, há construções, como aqui na Terra? Então. Aí agora a gente volta para a vida espiritual intermediária. E aí nós vamos lá nos ensinos da Revista Espírita, do Mesmer e tantos outros, Lamennais, etc. O espírito, ele pode criar objetos que lhe são próprios. Eu vou usar até uma expressão aqui que o espírito usa. Olha lá, presta atenção. Tudo tem que estar em harmonia, né? Então, vamos lá, ó. O espírito, pela sua vontade, unicamente pelo pensamento, opera no fluido perispiritual, que não é ele mesmo, senão uma concentração do fluido espiritual. Esse objeto não é para nós em aparência. Para o espírito, é uma realidade.
Tudo deve estar em harmonia no mundo espiritual como no mundo material. Aí olha para isso que ele fala. Aos homens corpóreos são necessários objetos materiais. Aos espíritos, cujo corpo é fluídico, são necessários objetos fluídicos. Objetos materiais não lhes serviriam, não mais do que os objetos fluídicos serviriam para os homens corpóreos. Então, o mundo fluídico invisível para nós, criamos objetos fluídicos. Então, o Espírito está dizendo exatamente isso, que no mundo espiritual, os espíritos criam objetos fluídicos de acordo com as suas necessidades. Claro que quanto mais evoluído, menos materiais são suas aspirações, seus desejos, suas paixões. Então, muito provavelmente, as criações não têm nenhuma relação com a gente, por isso mesmo os espíritos não vão relatar. Só quem vai relatar são espíritos de terceira ordem, porque as suas criações têm referência com o nosso lado aqui, o nosso estado encarnado. Mas os espíritos podem criar ele de relação necessária, não é que é possível. Ele usa a palavra necessário. Tá. Relacionado a isso ainda, essas criações fluídicas, né, que é pertinente a quem está no mundo espírita, uma coisa que a gente tem que ficar muito clara. Elas são reais ou elas são imaginárias? Você falou que são imaginárias. Elas são duradouras ou não? Como que se dá essa intensidade de duração, Jorge? Excelente. Elas são reais para os espíritos. Para eles são reais. Eles conseguem tocar, eles conseguem sentir aquela criação. A diferença é que elas não são perenes. Isto é, se eu pego uma rocha, vou lapidar aquela rocha, vou fazer uma estátua do Lalê, ok? E eu vou dormir, eu vou morrer, vou reencarnar, e se ninguém mexer naquela estátua, ela vai estar lá. Certo? Uhum. Do ponto de vista fluídico, não é assim. Ela naturalmente tende a se desfazer. Aí vem aquelas pessoas que criam um sistema de uma pergunta. Não, ele diz lá que é fugidia. Fugidia quanto? A gente não disse quando. A mesma coisa Jesus disse, olha, em pouco tempo me vereis e pouco tempo voltarei. Levou 1.800 anos. Pouco tempo depende. Depende de quem está respondendo. Então, ela é fugidia, isso é, ela não vai ficar para sempre. Agora, quanto tempo vai depender de qual é a vontade do espírito, a natureza, a intensidade do pensamento, do desejo que ele colocou naquilo. Então, vai demorar mais tempo ou menos tempo, que pode ser mantido por outros espíritos também. Então, dependendo da situação, aquilo pode se perdurar por bastante tempo, sendo mantido por outros espíritos. Isso é possível, não há problema nenhum, não há nenhuma incoerência nisso. O problema é, claro, exemplo, eu vou criar aqui uma caixa, né? Eu sou espírito, criei uma caixa aqui para mostrar para alguém. Não tem nenhum interesse naquela caixa, não, acabou, então ela vai se desfazer. Agora, se é algo necessário às minhas condições, eu vou manter aquilo. Assim como um óculos, né? Eu me apresento de óculos. Quanto tempo vai durar o óculos? Vai durar quanto tempo eu me ver como óculos, com óculos. Depois ele vai se desfazer. Quanto tempo demora não está descrito. Então, depende do grau, da intensidade, da vontade, do desejo, do estado do espírito. Tá. Sobre isso ainda, tá? Você falou da questão de outros espíritos. Então, vamos supor que a Lê, eu e o Jorge estamos juntos. Tá? Certo. Você pode criar fluidicamente para você a camisa do Flamengo. Isso. Você vê e eu não vejo. Pode acontecer isso? Muito provavelmente não. Você vai ver. Porque é uma criação material. E ela está, por eu ser um espírito de terceira ordem, essa criação vai ser mais material possível. E se você for tão materializado quanto eu, você pode ver. Se você não for, você também pode ver. A diferença é que os espíritos mais superiores, eles escolhem o que eles querem ver. Os inferiores, tudo que é material, eles, de certa forma, vão ver. Porque é material, é matéria. É alguma coisa que existe. Não é nada, não é fictício.
não é uma ilusão, não é uma alucinação, é um objeto real. Se é um objeto real, ele pode ser captado por outros espíritos, sim. Então tá, vamos aí pegando esse mesmo exemplo, eu e você. Então nós estamos no Rio de Janeiro e a gente vai se reunir, né? Como você falou que a gente pode se reunir, nós vamos reunir na Gávea, nós vamos no Maracanã, a gente vai erguer o Maracanã fluidicamente. Então todos nós vamos estar conectados no pensamento, naquela vontade de imprimir fluidicamente, né, um Maracanã, e aí a intensidade que vai durar aquele Maracanã vai depender de todos os nossos pensamentos, de todo o nossa vontade em querer manter aquilo, por quanto tempo a gente não sabe, mas a gente vai manter dentro das nossas forças, né, até a gente falar assim, ó, não quero mais o Maracanã, vou para o Morumbi. Boa, é isso. Seria mais... um exemplo. Eu quero um exemplo, eu quero receber espíritos inferiores, mas vamos fingir que eu sou um espírito de segunda ordem, ok? Aí eu quero receber os espíritos que estão sofrendo no mundo espiritual. Sei que o referencial deles é todo material. O que eu vou criar para aqueles que estão vindo debilitados? Qual a imagem melhor para que eles sejam recebidos? Um hospital, né? Cria uma imagem de hospital. Só que eu criei isso lá na década de 20. Ora, a ideia de hospital da década de 20 não é igual de agora. Então, vamos modificar. E modifica. Porque aí a criação fluídica ela se modifica muito mais fácil do que uma criação, do que uma transformação da matéria, que a gente chama de matéria condensada, que é a matéria que nós operamos aqui na Terra. Ótimo. Ó, temos uma perguntinha no chat relacionada a isso da Rita. Rita, obrigado pela sua presença e participação, viu? Sempre carinho. A Rita está perguntando, seria uma vida fictícia? Se sim, tem tempo para aqueles objetos se desfazerem, não é destacar. Ela colocou uma ressalva, que é desfazer. Você entendeu? Entendi. Não, a vida fictícia ela deve estar falando do objeto. Isso, é isso. Não, ele é real, só que ele está submetido a leis que nós não tratamos aqui. Então, exemplo, eu sei quanto tempo leva para o urânio decair. Isso eu sei. Agora, eu não sei quanto tempo uma criação fluídica demora para se desfazer. Por quê? Que aí entra essa questão. O estado dos espíritos varia ao infinito. A vontade dos espíritos varia ao infinito. As sensações, as percepções, as emoções variam ao infinito. Então, eu não tenho como dizer quanto. Alguém disser que existe tanto tempo, seria leviano. Ela se desfaz, a maioria desses pensamentos, de forma instantânea. Porque a gente está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e as coisas vão sendo criadas. Que é um pouco diferente também existe a criação fluídica e existe o pensamento. Isto é, as ideias que eu tenho. Eu tenho uma ideia eu tenho uma ideia de camisa. Essa ideia pode se refletir no meu perispírito. Outra coisa é uma criação fluídica. Eu vou criar fluidicamente uma camisa. É outra coisa. Percebe as nuances que tem das diferenças? Então, tudo isso está relacionado com vários graus de níveis, né? E olha que coisa interessante, né? Nós estamos falando de Kardec aqui. A gente só falou de Kardec. A gente não está falando de mais nada além de Kardec, né? Isso é importante. As pessoas... Inclusive, o nosso querido Alvimar tem uma pergunta interessantíssima lá. Vamos lá, Alvimar. Obrigado pela presença, viu? Pela participação. Estes mundos poderiam ser confundidos como colônias espirituais trazidas em má interpretação mediúnica? Boa pergunta, então. Aí é uma questão de nomenclatura. O São Luís, a Cléry do Plantier, chamam de viveiros da vida eterna. Chamou de viveiros. O André Luiz chamou de colônia, o outro vai chamar de esferas celestes. Cada um, nomes são nomes. Agora, o que é uma lei? O que é? Os espíritos podem se reunir por afinidades. O nome que você vai dar não faz diferença nenhuma, ok? Agora, o problema é que às vezes as pessoas querem contestar Kardec usando a interpretação de espírito de terceira ordem. E outra coisa,
O espírito disse que é assim, ele disse porque ele quis. É uma coisa, não estou falando disso, eu estou falando de quê? Os espíritos se reúnem em viveiros, dá o nome de colônia, dá o nome de que você quiser, de 1 brau, de 2 brau, de 3 brau, não tem problema, é um nome. Agora, o que é certo é que os espíritos se reúnem de acordo com o grau de afinidade e evolução de cada um deles. Então, o nome pode ser usado, colônia. Eu, como divulgador da doutrina espírita, eu uso os vocábulos da doutrina espírita. É a primeira frase do Livro dos Espíritos. Para coisa nova, necessário nomes novos. Então, eu vou usar os nomes novos. Por quê? Porque eu li dessa bibliografia. Quem não leu, muito provavelmente o André Luiz não leu Kardec, isso fica claro na forma como ele fala, nos vocábulos que ele usa, ele não estudou Kardec, ele apenas se postou como espírito para falar. Então, ele pegou outros nomes. Se ele tivesse estudado com profundidade, tanto ele quanto o médium, a obra de Kardec e a Revista Espírita, ele usaria outros termos, como, por exemplo, São Luís, Allan Kardec, usam o termo para o médium que se emancipa, recebe as informações e traz de volta, Kardec chamou de mediunidade mental. O André Luiz chamou de desdobramento. O fenômeno é o mesmo, o nome que são diferentes. Perfeito. Você falou agora na sua fala sobre a questão do umbral aí, né? 3 brau, 1 brau, 2 brau aí. O que é umbral? Acho que muitos estão curiosos para saber aí. O André Luiz, ele explica isso. É um estágio. E o que é umbral? É aquela parte que segura a porta. Isso é, você está na porta de ir para um outro estágio. Essa vida espiritual intermediária, o que o espírito precisa para desfrutar dessa vida espiritual? Se desfazer dessa característica fluídica que ele tem, mudar seu pensamento, né, com muito esforço, muito trabalho, para sair disso. O André chama de... você está nesse limite de desequilíbrio. O problema é que as pessoas, ou se ele tratou, se eu também já não lembro, que existe em tal lugar, que aí você vai contrariar o Livro dos Espíritos. Agora, espírito em desequilíbrio existe em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar na nossa Terra, claro, né? Aqui na crosta, vamos dizer assim. Agora, existe espírito em tudo quanto é lugar, até embaixo da água, no oceano, tem espírito. Como você vai dizer? Vai depender do estágio cristão. Então, o nome que ele usou é umbral. Por quê? Ele não usa a nomenclatura da doutrina espírita. Mas ele poderia chamar de viveiros. Esses viveiros, né? Poderia usar essa expressão. Só que as pessoas, como a maioria não estuda Kardec e lê esses romances do além, elas usam o vocábulo do autor e não da doutrina espírita. Então, essa é a questão. Não, correlacionando isso, a Rita faz uma observação. Ouço, às vezes, pessoas dizendo que, ao desencarnar, quer ir para tal colônia. Essa é uma boa pergunta, uma boa questão, né? Eu quero ir. E essa é outra... Na erraticidade, você vai para onde você tem afinidades. Ok? Não adianta você, olha, tá vendo aquela rua ali? Só tem casas lindas. Eu quero morar ali. Aí você vai morar lá, você não se dá bem com ninguém dali. O seu primeiro sonho vai ser o quê? Sair dali. É a mesma coisa na erraticidade. Você vai por afinidades, onde os seus pensamentos, os seus desejos, isso ocorre o tempo todo com a gente. Às vezes tem 3 centros no mesmo bairro, tem 2 que você não consegue ficar e tem um que você ama. É assim. É afinidade. Então, não é que eu vou querer ir. Não é uma questão de imaginação. Eu quero ir num lugar assim, assado. Não, você vai se relacionar com espíritos que tenham afinidades com você. Nesse estágio, na erraticidade, não tem máscara. Então, todas as suas virtudes, como todas as suas imperfeições, estarão à mostra. Então, você vai ter mais vergonha. Exemplo, eu, na erraticidade, ficar ao lado de Francisco de Assis, Lamennais, Curadas, todos esses à minha frente, para mim seria uma tortura, porque eles estão o tempo todo olhando para minhas vergonhas, né? Então, eu prefiro estar com aqueles que estão mais ou menos no mesmo nível que eu. Isso é uma questão de afinidade. Não é que querer, eu quero ir para Júpiter ou para tal lugar. Isso aí não é assim. É uma questão de afinidade.
É uma escolha muito mais do que eu sou, do que eu quero. Eu quero muita coisa, já dizia Paulo, né? Aquilo, né, o bem que eu quero, eu ainda não faço, e o mal que eu não quero, eu ainda faço. É exatamente isso. Então, não é você querer. Você vai de acordo com as suas características, suas afinidades, ok? Não, perfeito. Olha, o Alvimar está inspirado hoje, hein, Jorge? O Alvimar é um craque. Deixa ele. Pode ser um espírito suicida, André Luiz deu uma forte impressão do umbral, pela sua carga negativa. Poderia ser tal lugar de outras formas? Então, vamos lá. Muito boa pergunta, Alvimar. Gostei. Poderia não, são. Cada grupo, cada afinidade, cada conjunto de afinidades gera um grupo. Cada grupo gera as suas necessidades, seus desejos, suas paixões. Essa característica vai criar um ambiente de acordo com o estágio daqueles espíritos. Então, existem quantas possibilidades? Infinitas. Infinitas. Por quê? Porque isso é uma característica. E a criação fluídica, como diz o Espírito, é o mais rico dom do Espírito. Então, ele vai criar de acordo com as suas necessidades. Muito provavelmente existem grupos só de flamenguistas. Não, estão lá felizes, que o Flamengo, beber Flamengo, comer Flamengo, e vive tudo aquilo ali, a realidade deles. Até o momento em que eles despertem e entendam que aquilo é uma ilusão. Isso é ilusão no sentido que aquilo não gera futuro, né? Mas tudo pode criar grupos, tudo pode criar características. E tudo vai depender do grupo que criou aquelas características gerais que o Kardec chama de atmosfera espiritual. E aí ele vai evoluindo, aí ele esquece o Flamengo e vira santista. Né? Pode ser. Eu não sei. Isso aí é uma questão que a doutrina espírita não trata, que é a queda do espírito. Boa. Ó, o Alvimar falou na questão do espírito suicida. É uma coisa que sempre desperta interesse em todo, Jorge. Existe o Vale dos Suicidas? Vale do Suicida, então. Se a gente observar que os espíritos se reúnem por característica, existe uma gama grande de espíritos que suicidam todos os dias. Esses espíritos vão se reunir por afinidades. E eles vão estar em algum lugar do espaço-tempo. Um espírito de terceira ordem, pode olhar e falar assim, ali é o lugar dos suicidas. Ou vai usar o Vale dos Suicidas. Eles estão ali, não é ali. Isso é, porque se eu disser que é ali, eu contrario o Livro dos Espíritos. Mas se eu digo eles estão ali, está dentro da doutrina espírita. Então, eles podem sim. Se quer chamar de vale, pode chamar Vale dos Suicidas. Quiser chamar Montanha dos Suicidas, pode chamar. Quer chamar Planalto dos Suicidas, pode chamar. Agora que eles estão reunidos por afinidade, estão. Onde? Onde eles estão. Não, perfeito. Show de bola mesmo. Não, Nildo, você não está entendendo. Aí já não dá jogo. Não, aí já não dá jogo. Então, vamos lá. Kardec, ele traz na Revista Espírita, eu acho uma beleza magnífica isso aí, em novembro de 1860 e também em dezembro, também do mesmo ano, 2 diálogos com o Baltazar, o gastrônomo. Então, vai ficar a dica aqui, ó, se você quiser dar uma lida em casa, pega lá a Revista Espírita, novembro e dezembro de 1860, tá lá, Baltazar, o gastrônomo. Lá, né, nesses 2 textos, numa reunião particular da Sociedade Parisiense, apresentou-se espontaneamente um espírito sob o nome de Baltazar. Editou a seguinte frase por meio de batidas: gosto da boa mesa e das mulheres. Viva o melão e a lagosta, o café e o licor. A sociedade julgou, dever evocá-lo não por um motivo fútil, mas na esperança de encontrar um novo assunto para instrução. Lembrando que o Baltazar é um espírito de terceira ordem,
ok? E aí eles vão fazer a invocação, Kardec fazer a invocação, e ele vem. Meus amigos, eis-me aqui, diante de uma grande mesa, mas, está vazia. E aí Kardec pergunta, esta mesa está vazia, é certo, mas quereis dizer-nos que se vos serviria, se estivesse carregada de alimento, que faríeis dele? E aí ele vai falar, Baltazar, sentiria o aroma, como outrora lhe saboreava o gosto. Quando vedes comida gostosa, sentis vontade de comer? Kardec perguntando, ele vai responder, comer eu não posso mais. Para mim, esses alimentos são o que são as flores para vós. Cheirais, mas não comeis. Isto vos contenta, pois então também eu fico contente. Então, eu quero te perguntar, Jorge, por que os espíritos sentem fome? Então, é uma questão que, na verdade, é uma repercussão das suas paixões. Ele não tem fome no sentido como nós entendemos. Isto é, por que a gente tem fome? O nosso organismo tem mecanismos para mostrar para a gente que a gente está com déficit de energia, que nós precisamos repor essa energia. Então, esses mecanismos nós chamamos de fome, ok? E esse é um mecanismo real, isso é uma necessidade orgânica, faz parte da lei de conservação, senão o organismo perece. O espírito não tem essa necessidade, mas ele tem as suas lembranças, as suas recordações. E ele vai trazer essas informações, esse seu desejo, essa sua paixão, essa sua saudade do prazer material, que já não é mais possível a ele. Ele vai, vamos dizer assim, traduzir toda essa síndrome, todo esse conjunto de pensamentos, de sentimentos, de desejo, numa palavra. Ele vai usar a palavra que ele conhecia como encarnado, que é fome. Mas não é a fome como nós entendemos. Na verdade, é um desejo, uma paixão de buscar os prazeres materiais como ele não tem, que ele não tem mais. Ele vai usar a palavra fome. De onde surge esta, entre aspas, fome? Surge dos fluidos que lhe são característicos, das características dele enquanto ser de terceira ordem. Ele usa a palavra fome, que é o que fica mais fácil para a gente entender. Mas não é a fome como nós temos, porque ele não tem fome. Então, isso é importante. Tá. Relacionando a isso, muitos, né, discorrem no movimento na questão de tomar sopinha, o espírito desencarnado ele toma sopa, ele toma caldinho, essas coisas aí. Como que está relacionado isso, então? Então, para explicar isso, eu tenho que te contar uma historinha que aconteceu na minha vida. Posso? Bom, claro, aqui a casa é sua. Tá bom. Quando eu era criança, minha mãe ia trabalhar e eu ficava na casa de uma família que tinha uma certa posse um pouquinho maior. E aí eu comia lá, era maravilhoso, uma lição de vida. Porque tudo que o rapaz lá, o senhor dava para o filho dele, dava para mim. Era roupa, era uniforme completo do Flamengo, bicicleta, tudo que o filho dele ganhava, eu ganhava também. Então eu vivia lá. Só que esse menino, ele tinha um problema, que ele odiava doce de banana. Preste atenção. E aí, um dia eu estava lá, na hora do almoço, e eu vi que a mãe colocou doce de banana na mesa. E aí ele perguntou, mãe, o que é isso? Aí a mãe dele falou, é chocolate. Aí ele foi, comeu e achou uma delícia. Por quê? Porque ele acreditava que estava comendo chocolate. Na mente dele, ele não gosta de doce de banana. Mas ele comeu doce de banana e gostou. Então, no mundo espiritual, também tem essa questão que varia de acordo com as sensações e as percepções dos espíritos. Os espíritos que estão em desequilíbrio, de modo geral, eles são magnetizados por outros espíritos. Como o espírito vai traduzir isso, depende do estado em que ele se encontra. Então, ele está sendo magnetizado, o espírito pode dizer para ele, igual a senhora falou lá que era chocolate, fala, olha, isso aqui é uma sopinha. Ele está sendo magnetizado, mas ele acha que está tomando sopa. Quem aqui já participou de reunião mediúnica pode ter tido essa experiência. Você está na reunião mediúnica,
aparece um espírito. Aí o espírito chega assim e irradia sobre todos os médiuns que estão, todo mundo que está presente na reunião. Aí o médium, no final da reunião da avaliação, né, o médium fala assim, ai, hoje foi maravilhoso. Por quê? Porque eu vi estrelinhas caindo do céu, abençoando a gente. Aí um outro médium vai falar assim, ai, eu vi pétalas de rosas caindo do céu. Aí um outro médium vai falar assim, não, eu vi um espírito que irradiou sobre a gente. O fenômeno foi o mesmo, mas cada um teve a percepção de acordo com as suas características. Então, o André Luiz, agora a gente está falando o nome, ele usou a palavra sopa. Em outros lugares não tem sopa, porque eles estão sendo magnetizados. Agora vai chamar de sopa, vai chamar de caldinho, vai chamar de não sei, vai chamar de bênção do céu, maná. Cada um vai dar um nome, mas é o mesmo fenômeno. É a magnetização feita pelos espíritos. O problema é que quando as pessoas, em vez de estudar Kardec, elas pegaram esses espíritos como referencial e criou, do caso particular, criou uma regra. Você tem que ir da regra para o particular e não do particular para a regra. Essa que é a questão. Então, ali está de acordo com a narrativa do autor. O autor usou esse vocábulo. A gente tem que aprender a dar o desconto, fazer a promoção e entender o fenômeno para explicar. Assim aconteceu quando o Erasto explica lá, quando o espírito vai falar sobre o fenômeno de transporte. O espírito, não, fica assim, foi assado, foi não sei o quê. E vem o Erasto, não foi nada assim. Foi assim, assim, assim. É exatamente o que acontece nessas narrativas. Se tivesse um Erasto, um Kardec ali, ia pegar essa série do André Luiz e ia resumir em um livro só. Só que não ia ser tão historinha, de florzinha, de não sei o que, etc. Então, na verdade, entre outras palavras, o que você quis dizer é que aquilo ali é a visão dele referente ao fato, mas poderia ser outros pétalas, outros perfume, outros grama, e aí vai. Mas como é ele que escreveu, é a visão dele que ele está dando naquele momento. Seria isso? Perfeito, exatamente. Outro lugar podia ser água. Tem água no mundo espiritual? Não tem água. Né? Mas ele vai... É uma criação fluídica que ele vê como água. É isso mesmo, exatamente. Tá. Então, vamos lá. No chat já tá algumas perguntas e o nosso querido Alvimar mandando toda. Eu vou contratar o Alvimar, velho. O Resenha vai contratar. O Alvimar tá atacado. Vai lá, Alvimar, cai dentro. Se analisarmos, todos desencarnam em um grau de suicídio. Mas pensar que um umbral é um lugar só de sofrimento seria logo mais religioso que real, é certo? Obrigado, Alvimar. Então vamos lá. Eu não gosto dessa definição. Eu uso o referencial de Kardec. Suicídio é o ato consciente e voluntário de tirar a vida. Isso é suicídio. Então, nem todo mundo desencarna como suicídio, ok? Então, é outra coisa. Agora, a maioria de nós somos imprudentes e gastamos o nosso corpo e ele poderia ter uma vida útil melhor, mas isso não é suicídio, tá? Eu não estou aqui enchendo meu bucho de chocolate porque eu quero morrer, tá? É outra coisa. Quem quer morrer, o cara vai pular da ponte, vai dar um tiro. Isso é suicídio. Então, não existe esse negócio de suicídio involuntário. Ou é voluntário ou não é suicídio. Isso é outra coisa. Agora, voltando, vamos às questões básicas. Os espíritos se reúnem por afinidade. Os espíritos que suicidaram têm uma afinidade. Qual é? O suicídio. Eles se reúnem em algum lugar. Qual lugar? No lugar que eles se reúnem. Agora, não é que... É difícil, certo? Vamos dizer assim, tirar o André Luiz do corpo. Vamos lá. Deus não criou um lugar para nada. Todo lugar serve para tudo. Agora, todos os espíritos podem se reunir em qualquer lugar. Onde eles estão se reunindo, eles vão chamar aquele lugar. Nós chamamos esse lugar onde eu estou reunido aqui de Rio de Janeiro. Mas se amanhã já foi Guanabara. Mas não quero mais Rio de Janeiro, não quero mais Guanabara, agora é Rio. Tá bom. E se amanhã vamos chamar de Flamengo? Também pode. Então, é o nome. Às vezes as pessoas se prendem no nome. Se o outro chamou de vale, isso é um problema dele. Agora, os espíritos se reúnem por afinidade em algum lugar do espaço. Eles se reúnem, eles estão lá.
Aí é outra questão. Quanto tempo esse lugar vai existir? Enquanto tiver suicida. Agora, imagina, se ninguém mais suicida, não vai ter mais lugar de suicida. Certo? É simples assim. Inclusive, né, essa questão do suicida, tem um relato no Céu e Inferno de uma mãe e um filho, o filho fica enfermo, e a mãe era muito ligada ao filho, né, e tudo mais. O filho é novo, com 20 e poucos anos, que ele desencarna e manda chamar a mãe. E ela fala, ó, não tardeis, logo, logo estarei convosco. E ela vai e comete o suicídio. Na evocação, ela que se suicidou para ver o filho, né, depois de morto, o filho estava ali, triste, e a mãe estava ao lado e não conseguia enxergar o filho. Sim, exatamente. Tem outros casos, aquele do padeiro lá, que a mãe, né? A mãe suicida. Também é outra questão. As pessoas, não, porque todo suicida vê os vermes como. Não, todos não. Alguns, muitos. Quantos eu não sei se a maioria, mas não são todos. Isso não é uma lei. Ok? Então pode acontecer. Tem espírito que desencarna, tem condições de dar comunicação, o outro não tem. O problema é das pessoas quererem pegar o livro dos espíritos e engessar, congelar. Tem que entender. Entender a lei. Isso é que é o mais importante. Não, perfeito. A Rita também está perguntando. Deixa eu ver aqui a Rita. A Rita fez uma pergunta. Rita, eu não estou só entendendo. Ela coloca assim, Jorge. Passou um pouco, eu vi agora a questão dela. Isso é característica de espíritos de terceira ordem? Quanto mais evoluído, isso não existirá mais? Eu acho que é a questão que você estava falando dos objetos fluídicos lá do mundo espírita. É isso? Deve ser isso. Vamos aguardar ela dar o retorno. Enquanto isso, a gente vai colocar o da Morgana. Morgana, obrigado, viu, pela presença. Ela faz uma pergunta para o Jorge. Em que ordem está André Luiz para você? Já que ele passa nosso lar como um lugar que vai mostrando outros livros, que é uma sequência. Ele chegou e não criou nada. Enfim, leva em conta ou não, desde que é até necessário para o espírito. Estou com medo da terceira ordem dos espíritos. Não fica com medo não, Morgana. Eu sou, pô. Não é, não. Então, vamos lá. Com certeza absoluta, de forma irrefutável, André Luiz é um espírito de terceira ordem. Ok? Isso aí é irrefutável. Isso aí não tem como. Ele é de terceira ordem. E todos os espíritos que estão em nosso lar, a esmagadora maioria, se eu não disser todos, também que eu não posso dizer, eu não fiz uma estatística de todos que estão lá, né? Segundo a narrativa do André Luiz, tudo terceira ordem. Aquela realidade é uma realidade material, onde espíritos de terceira ordem criam essa estrutura. Então, ali é tudo espírito de terceira ordem. Ok? Pode botar só um pouquinho aí, antes de voltar à pergunta, que tem mais informação ali. Peraí que eu volto lá, peraí. É isso, né? Que ela diz que ele chegou lá. Sim, ele foi para lá por afinidades. Ele recolheu o mínimo de condições para estar ali. Porque nem ali, apesar de ser um nível de terceira ordem, ele estava num estágio de terceira ordem pior ainda. Então, ele conseguiu um pouco de equilíbrio, foi para aquela região de espírito de terceira ordem. Se ele se equilibrasse mais ainda, ele poderia ir para um outro nível de terceira ordem também. Um exemplo onde estava a mãe dele, muito provavelmente também era de terceira ordem. Aí, só vai para outros mundos, aí são os espíritos de segunda ordem. Aí é outro nível. Para saber se você é um espírito de terceira ordem, né, é só fazer aquele teste clássico, né? Os espíritos de terceira ordem não sentem ódio, nem ciúme, nem maldade, nem rancor, nem remorso, nunca sente isso, nem tristeza. Se você nunca sentiu essas coisas, ou se você não sente mais nenhuma dessas coisas, você se tornou um espírito de segunda ordem. Se você fica triste, tem desejo, tem paixão, né, tem influência da matéria. Ciúme, inveja, né? Então, aí você ainda é na terceira ordem. Então, vamos lá. Ó, nosso querido Décio, grande Décio,
Obrigado, viu, pela presença sua, pela participação e pelo carinho. Podemos dizer que o espírito em processo de perturbação espiritual, quando tem desejo de se alimentar? Então, o espírito que está em... Todos os espíritos passam pelo processo de perturbação. Todos. Tá? Só que uns são instantâneos, bom exemplo, o espírito, praticamente, né, milésimos de segundo, vamos dizer. Outros vão variar anos ou décadas. Então, não é assim. Todos que têm sensação de fome são espíritos de terceira ordem, mas não necessariamente vai ter sede e fome. Ele pode estar na perturbação e não ter essas coisas, porque ele é um espírito de segunda ordem. Então, algumas horas ele vai seguir, porque ele não tem essas paixões. Então, não pode relacionar perturbação com desejos materiais. A perturbação é um processo natural de todos os espíritos. Agora, os desejos materiais é uma característica dos espíritos de terceira ordem. Um espírito de segunda ordem não vai ter sede, nem fome, nem sono, nada dessas coisas. Perfeito. Ó, voltando à pergunta da Rita, ela esclareceu. Ela está se referindo à fome. Isso é característica de espíritos de terceira ordem? Quanto mais evoluído, isso não existirá mais? Com certeza é isso aí. Perfeito. Só os espíritos de terceira ordem têm essas características de sono, fome, frio, todas essas ilusões criadas pelo seu estágio. Os espíritos de segunda ordem passam numa perturbação rápida e já vão viver a vida espiritual com todas as sensações e percepções que lhes são características. Os espíritos de terceira ordem ficam nessa vida intermediária, a maioria, alguns conseguem escapar, os que estão no limite. Agora, muitos vão passar toda a sua erraticidade nesse estágio e vão voltar sem ter vivido a vida espiritual no sentido mais amplo da palavra. Não, perfeito. Só a Marlene, nossa querida Marlene, ela colocou, e os criminosos? Deve ser em relação aos suicidas, ela deve estar falando, que ela colocou os criminosos. Questão de afinidade também, Jorge, é isso? É isso. Tudo vai depender do grau Tudo depende do grau das suas afinidades. Né? Existem vários tipos de criminosos, então vai existir também vários grupos. Tem outros, tem os criminosos arrependidos, tem os criminosos endurecidos, tem os criminosos... Então, uma gama tão gigante. Né? Os criminosos endurecidos, os hediondos, né? E isso, aí vai. Então, os malucos... mas eles vão reunir por afinidade. Com certeza. Não, perfeito. Olha, nós vamos chegar já ao nosso final, tá? E eu queria, antes, deixar uma pergunta para você de cunho mais geral. Para as pessoas que querem hoje, Jorge, que vão nos acompanhar futuramente, aí, posteriormente, essas que já estão nos acompanhando, para estudar melhor essa vida intermediária, qual a sua dica que você daria para eles? Olha, eu aconselho, claro, além das obras conhecidas, né, são as obras fundamentais, assim, é um trabalho de vida, porque você tem que estudar as 22 obras fundamentais, né, em especial a Revista Espírita, que ela esclarece, ela mostra, então, depois, lá do Baltazar, o Kardec fala, os espíritos fizeram questão de trazer aquele espírito, porque aquele espírito ia elucidar algumas questões, então é importante. Então, na Revista Espírita, tem lá cada entrevista que o Kardec traz, ele não botou aquela entrevista a esmo, não, gente. Cada entrevista tem uma informação nova. Se você não observou qual é cada uma, conversas familiares de além-túmulo, cada conversa daquela tem uma informação nova. Se você não achou qual é a informação nova, lê de novo. Tem uma informação nova. A Rainha de Oud tem uma informação nova. O Pachá do Egito tem uma informação nova. O Baltazar tem uma informação nova. Que os espíritos fizeram questão de trazer para ampliar o nosso conhecimento. Então, da Revista Espírita, principalmente, toda a Revista Espírita, de 1858 a 1869, tem muitos ensinamentos. Vai estudando, vai se aprofundando. Eu tenho a bibliografia, como eu disse, que eu já reuni, específica sobre esse assunto. Eu posso até
vamos dizer, passar para quem desejar. Eu posso... Manda para mim depois e eu passo na página para o pessoal que se interessar. Tá bom. Beleza? Tem mais uma pergunta da Fabi. Uma dúvida. No planeta que estamos transitando, para que seja regenerativo, vai passar de ser povoado por espíritos de segunda ordem? Muito bem, Fabi. Obrigado, viu? Pela sua presença e participação. Não exclusivamente de segunda ordem, porque se esse mundo ele tivesse encarnado exclusivamente por espírito de segunda ordem, ele seria um mundo feliz. Ok? E o mundo feliz só tem bom espírito para cima. Se fosse assim, os espíritos diriam logo de cara, olha, todo mundo aqui vai rodar. Por quê? Porque a gente é terceira ordem, né? Essa é uma outra leitura equivocada que se fazem dessa questão. Lá no que vão ser afastados da terra são os espíritos voltados ao mal. Aqueles que têm o mal doloso, aquele que sente prazer em fazer o mal. Se é o seu caso, vai rodar. Se não é o seu caso, não vai rodar. Então, isto é, vamos pegar a ideia da sala de aula, ok? A sala de aula não está rendendo. O que eles vão fazer? Vão tirar aquele pessoal lá da última fileira que fica atacando bolinha, brincando, ok? E o resto, a metade do grupo que fica rindo, dando gargalhada, achando graça das palhaçadas dos outros lá, sem aqueles lá de trás, vão se voltar para quem está na frente. É mais ou menos o que vai acontecer. Então, uma gama de espíritos mais evoluídos vão encarnar para poder ajudar. Mas nós vamos virar os nossos olhos, vamos parar de ver TV Mundo Cão, né? Sentir prazer com a desgraça dos outros para se achar melhor do que os outros, e vamos começar a olhar para as coisas boas e fazer as coisas boas. E aí a gente vai se esforçar. Então, é mais ou menos um centro espírita. Um centro espírita, ninguém vai para lá para fazer o mal. Mesmo, mas não quer dizer que não tenha briga, que não tenha discussão, que não tenha disputa, que não tenha, vamos dizer assim, né, as dificuldades naturais. Então, o mundo de regeneração é onde os malignos vão se afastar. E aí vai ficar por nossa conta. Então, não é mágica, ok? Não pode, se for... Só os mundos felizes é que são habitados exclusivamente por espíritos de segunda ordem. Nós vamos passar ainda para o mundo de regeneração. Jorge, quando eu vou saber que estaremos no mundo de regeneração? Quando você olhar assim, ó, pega assim o mapa mundi, começa a olhar tudo, você fala assim, não tem um ser maligno aqui. Aí você vai falar, então já estamos no mundo de regeneração. Enquanto tiverem seres malignos, estamos no mundo de provas e expiações, porque ainda não teve a limpeza, vamos dizer assim. Jorge, então essas previsões que estão fazendo para curto prazo. Então... Isso, né? Então, nós precisamos rever isso aí, porque, olha, você não precisa nem pegar o mapa mundi, viu? Pega o mapa do bairro mesmo. Exatamente. Tem gente que já vem até cortar a fita do mundo de regeneração. Muita cara de pau, né? Viu? É só pegar o mapa do bairro, não precisa nem pegar do mapa mundi. Exatamente. Pessoal, eu agradeço, a gente já vai encerrando, mas não sai aí não, tá? Lembrando que ainda nós temos nosso estudo de domingo, às 17 horas, tá? O livro que é o Espiritismo, vai estar eu juntamente com o Fábio Fadel, aí a gente vai trocar ideias sobre esse livro e refletir junto com vocês. Eu vou sair um pouquinho, o Jorge vai fazer nossa prece inicial, e aí eu volto com ele para a gente poder encerrar o nosso resenha dessa sexta-feira. Olha, grato, daqui a pouco eu volto para mais recado. Jorge, vou te deixar em evidência aí, para você fazer a prece. Pai, de infinito amor e bondade, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, a estudar, a refletir sobre suas leis. Leis que têm um único objetivo: nos levar à felicidade, chegar à segunda ordem,
que é a verdadeira salvação. Abençoe todos os nossos trabalhos, que esses conhecimentos possam melhorar a qualidade de vida da nossa encarnação. Pois se não melhorarmos a nossa qualidade de vida, vã será a nossa filosofia. Apenas instruções, apenas memorizações. Precisamos vivenciar em nossos corações as leis que nos levam à felicidade. Abençoe cada um participante desse estudo, que esses conhecimentos possam ficar firmes em suas mentes, para que possam lutar com todas as forças para escapar da vida espiritual intermediária, nos tornando homens e mulheres de bem. Que a sua paz, que o seu amor esteja em nossos corações, não só agora, mas por toda a eternidade, que assim seja. Que assim seja. Jorge, quero te agradecer de coração mais uma vez pela parceria aí de sempre, por você estar sempre disposto a procurar nos ajudar, eu em especial. E olha, não vai demorar, nós vamos voltar aqui para a gente bater essa resenha aí que é show de bola, ok? Gratidão, se você quiser despedir de todos, aí eu vou te deixar um pouco em off e a gente se fala daqui a pouco. Tá bom. Eu queria agradecer a todos a oportunidade, várias participações, adorei todas as perguntas. Espero ter, de alguma forma, contribuído para o esclarecimento a respeito desse tema, que é um tema que praticamente ninguém usa, né? E nós falamos aqui somente por base a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Espero ter sido útil ao entendimento de todos. Com certeza. Muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe sempre. Olha, não falei que ia ser demais. Jorge, fantástico, como sempre, viu? Simples, objetivo, muito claro. Quero agradecer a todos, tá, pela presença. Domingo, como eu disse, 17 horas, estaremos presentes aqui com mais uma resenha. Eu, Fábio Fadel, e nós vamos trazer um outro convidado sobre... Então, para tratar do assunto. Então, fica o convite aí, já vamos criar o evento. Peço que vocês compartilhem para domingo, 17 horas, estaremos juntos. Lembrando que na sequência, segunda, também nós vamos ter mais uma resenha de número 30, ok? Olha, muito obrigado a todos, que Deus possa abençoá-los, um excelente final de semana e até domingo. Gratidão imensa a todos vocês, ok?